A paz do Senhor para todos. Estamos de volta mais uma vez, mais uma live aqui de sábado. Vocês sabem que em 2025 nós vamos estar fazendo lives atuais, com temas atuais. A duração da live é no máximo 30 minutos, estourando 40 minutos, não são lives longas, mas vamos estar falando sempre de informações atuais, notícias atuais, levando para a palavra de Deus. Como eu disse aqui nas lives passadas, né, já fiz duas nesse tema novo, né, de notícias. Como eu falei semana passada, a Bíblia é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. E aí a gente está tentando provar isso aqui nessas lives desse ano. Hoje nós vamos falar de uma matéria, né, interessante, bem fresquinha. Essa matéria aqui saiu, deixa eu ver aqui, no dia 17 de janeiro. Então é uma matéria bem atual mesmo, né? Uma matéria bem atual que a gente vai levar para a Bíblia, para a palavra de Deus. Então, a matéria saiu no Correio Brasiliense, tá bom? Vocês podem depois acessar essa matéria. E qual é o teor dessa matéria? É assim: ator de doramas Yang Xing é resgatado após ser vítima de tráfico humano. Após 3 dias desaparecido, o ator de doramas Yang Xing foi resgatado com vida pela polícia de Mianmar, que é a antiga Birmânia. A operação foi realizada dia 7 de janeiro, mas só foi divulgada nesta semana. Então, essa notícia é bem atual, está aí nas redes sociais para quem quiser ver, já apareceu aí em diversas redes sociais, tá bom? E essa notícia é do dia 17 de janeiro de 2025. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto, né? Você vê aqui que esse ator bem famoso de doramas, eu não assisto doramas, mas tem muita gente que assiste e até conhece o ator, né, desses doramas. Ele foi resgatado de um tráfico humano. Então, é sério, né, gente? É uma notícia muito séria, uma coisa muito séria e que vem acontecendo muito. Isso vem acontecendo muito no mundo inteiro. Então, no Jornal das Nações Unidas, que eu acessei, que a matéria saiu no dia 20 de outubro de 2023, né, já tem aí um ano e pouco, também estava falando sobre esse assunto. Olha o que diz a matéria que saiu no dia 20 de outubro de 2023 no Jornal das Nações Unidas, da ONU. Tráfico humano é a terceira atividade ilegal mais lucrativa do mundo. Essa afirmação foi feita pelo Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, ao pedir por estratégias coordenadas para combater esse tipo de crime. Ele disse que a prática é um dos crimes mais hediondos e antigos que continua a acontecer em pleno século XXI. Ele afirmou que as formas de exploração e as técnicas utilizadas pelos criminosos continuam evoluindo. Segundo Turk, a tecnologia ampliou o mercado de tráfico de seres humanos na última década, com fóruns online, aplicativos de redes sociais e websites utilizados para recrutar, anunciar e vender vítimas. Gente, olha que sério, né? Olha que sério o que falou aqui, né, o comissário de direitos humanos da ONU. Isso aqui não são palavras minhas, eu estou repetindo palavras dele. E um dado bem forte dentro dessa matéria é o seguinte: 70% das vítimas são mulheres e meninas, tá? 70% das vítimas são mulheres e meninas. Agora, o que essa notícia tem a ver com a palavra? A Bíblia já fala sobre esse assunto? A Bíblia já falou ou fala sobre esse assunto? A gente sabe que sim, a Bíblia ela toca no assunto da escravidão, né? Mas o tráfico humano é algo pior ainda, né? Vai até mais além do que a questão da escravidão. E a Bíblia, ela realmente fala sobre isso. Eu queria ler com vocês alguns versículos, mas eu vou ler o principal no final, tá bom, gente? Eu quero ler com vocês Amós, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaze, por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para entregarem a Edom.
Capítulo 2, versículo 6 diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Olha só, gente. Então, Deus nunca apoiou e Deus nunca se agradou dessa questão de você vender uma pessoa, de você vender por dinheiro uma pessoa justa, ou vender um necessitado por um par de sapatos. Aqui, Deus deixou bem claro aqui no profeta Amós. A gente sabe que tem histórias na Bíblia que toca nessa questão da escravidão. Por exemplo, a história de José. A história de José, que foi registrada em Gênesis 37, fala exatamente sobre isso. Que os próprios irmãos de José venderam José, né? Por causa de ciúme, de inveja, eles venderam José. Então isso é uma prática antiga. Nós estamos falando no livro de Gênesis, né, gente? Um livro muito antigo da Bíblia. Então lá atrás já acontecia essa questão de vender pessoas, né? A escravidão, o tráfico de pessoas, isso sempre existiu, desde que mundo é mundo, entendeu? A Bíblia fala também numa questão, quando Paulo escreve uma carta a Filemon, né? Inclusive é um livro da Bíblia, né? Filemon, falando sobre o escravo Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemon e fugiu. Ele fugiu, né? Ele pegou alguns pertences ali da casa de Filemon e fugiu. Só que numa das viagens de Paulo, né? Ele é convertido através da pregação de Paulo. Ele se converte. E aí Paulo pede por ele, né? Manda uma carta para Filemon pedindo por Onésimo, né? Para que Onésimo trate como um servo. Para que Filemon trate como um servo, não mais como um escravo. É uma carta muito bonita, né? A carta de Filemon. Então esse assunto também, você vê que aí eu já dei vários exemplos, né? A própria nação de Israel, que ficou escrava no Egito por muitos anos e clama a Deus para que Deus levante um libertador para tirar eles de lá, né? Então a Bíblia, ao longo das páginas da Bíblia, aparece muito essa questão, aparece essa questão da escravidão, que não é uma questão fácil de falar, né? Mas sempre existiu, né? O próprio Brasil teve muitos escravos, né? Teve muitos escravos aqui a partir do descobrimento do Brasil, né? Eles trouxeram escravos para trabalharem aqui na terra e levou muito tempo para que a abolição fosse declarada e os negros fossem libertos. Então são histórias muito tristes, né? Muito terríveis, essas histórias que a gente fala sobre escravidão. Mas eu trouxe uma matéria aqui para você hoje, para quem chegou agora, né? Quem começou a assistir o vídeo agora, sobre um ator de dorama, né? Essa matéria é do dia 17 de janeiro de 2025, né? Um ator de dorama, que é o Wang Xing, ele foi resgatado após ser vítima de tráfico humano, né? E o Jornal das Nações Unidas já fala sobre esse assunto há muito tempo, e é uma coisa que vem preocupando mesmo as pessoas, essa questão do tráfico humano, né? De roubarem crianças, raptarem crianças e mesmo adultos, né? Pessoas que vão viajar para algum lugar, passeio, e depois não conseguem retornar, essas matérias que saem aí, pessoas sumindo, né? Em aeroportos, tudo isso é uma questão preocupante. Por quê? Porque a maioria das vítimas do tráfico humano são mulheres e são meninas, né? Isso é um dado da ONU, da própria ONU. E aí, quais são as causas disso? Por que isso acontece? 1 Timóteo 6, versículo 10, a gente vai ler lá agora. 1 Timóteo 6, 10, diz assim, olha: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, por que tudo isso acontece? Por causa da ganância, por causa do amor ao dinheiro. As pessoas estão chegando ao ponto de vender as pessoas, né? Traficar pessoas. Então, essas mulheres que são capturadas, que são traficadas, muitas para a questão sexual, né? E muitas também para doação de órgãos, né? Extração de órgãos, e é muita coisa ruim que acontece nesse mundo.
E tudo por quê? Por causa do amor ao dinheiro. O capitalismo selvagem, né? A insaciável sede pelo lucro, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, elas estão em pior situação, porque às vezes a pessoa sai de um país, isso acontece muito também, sai de um país para outro, para procurar melhores condições de vida, e nesse trajeto elas são raptadas, elas são pegas, elas são presas, né? E às vezes as famílias nunca mais conseguem achar essas pessoas, né? Então são pessoas lutando pela sua própria sobrevivência e que se tornam presas fáceis nessa questão aí. Mas eu queria ler um versículo com você, sério, né? Onde está realmente a raiz de tudo isso que vem acontecendo. Estou falando de uma notícia atual aí, não é isso? Estou falando de uma notícia atual. E eu queria ler com vocês Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18, do versículo 10 até o versículo 13, que diz assim: estando de longe, pelo temor do seu tormento, dirão: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssimo, de bronze, de ferro e de mármore, cinamomo, cardamomo, perfume, mirra, incenso e vinho, azeite, flor de farinha e trigo, cavalgaduras, ovelhas, mercadorias de cavalos e de carros. E olha o que fala aqui no final do versículo: de corpos de almas de homens. Agora a gente vai, vou até marcar isso aqui, ó. Que essa cidade, né, produz? Aí tá todos os produtos dessa grande cidade. E no final do versículo está dizendo de carros, de corpos e de almas de homens. Esse versículo é muito sério. A gente está falando aqui de Babilônia. Aqui, capítulo 18, capítulo 19 de Apocalipse, fala da queda de Babilônia. O capítulo 18 fala da Babilônia comercial, que é o versículo que a gente leu. E o capítulo 19 fala da Babilônia espiritual. Gente, a Babilônia física, ela não existe mais, né? Elas são só monturos, né? A Babilônia física que existiu lá, onde hoje é o atual Iraque, ela não existe mais. Mas a Babilônia espiritual, ela está viva e atuante. Entendeu? Ela está viva e atuante. E a Bíblia fala que Babilônia será o último sistema a cair. Caiu a grande Babilônia. Isso está escrito em Apocalipse 18 e Apocalipse 19 também. Inclusive fala que houve uma alegria muito grande no céu quando a Babilônia cai. Então essa Babilônia, que é um sistema forte e atuante, só vai cair lá no final dos tempos, gente. Babilônia física não existe mais, repito. Mas a Babilônia espiritual, ela ainda existe, está viva e atuante. E como começou a Babilônia? A Babilônia começou onde? Quando que a Babilônia começou? A Babilônia, ela começou lá na Torre de Babel. Tá? A Babilônia começou na Torre de Babel. A palavra Babel, ela deriva de um verbo hebraico chamado Balal, que significa misturar ou confundir. A Torre de Babel, ela representa a ambição humana desde os primórdios da civilização. Então, qual é a ideia? Qual era a filosofia da Torre de Babel? Deus não comanda aqui. Essa era a filosofia. Deus não manda nada aqui. Deus não comanda nada aqui. Essa era a filosofia de Babel, que é o antigo nome da Babilônia, tá? Então a Babilônia, ela começa com Nimrod. Quem foi Nimrod? Nimrod foi o primeiro homem poderoso na terra. A Bíblia fala isso lá em Gênesis 10, versículo 8, que ele foi o primeiro homem poderoso na terra. Nimrod era bisneto de Noé, ok? Ele era bisneto de Noé. E durante o reinado de Nimrod, ele fundou várias cidades. Entre essas cidades, ele fundou Babel.
E é provável que essa Babel tenha sido a primeira base do governo de Nimrod, onde ele iniciou seu reinado. Então, a filosofia de Babel é: Deus não manda aqui, Deus não comanda nada aqui. Então, eles eram orgulhosos, porque o que diz lá em Gênesis, né? Gênesis é um livro para que a gente possa entender muita coisa. O que diz lá em Gênesis? Que eles pensaram assim, Gênesis 11, versículo 4, nosso nome será famoso e nós não seremos espalhados pela face da terra, não. Deus deu a ordem para que eles se espalhassem. Mas qual era a filosofia de Babel? Não, vamos ficar todos juntos, não vamos nos espalhar, não. Então era um pensamento egoísta, né? Era um pensamento de orgulho e rebelião. Nós não vamos fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Era um pensamento de rebeldia, né? Deus falou lá em Gênesis 1:28 para que o homem multiplicasse e enchesse a terra. Qual era a filosofia de Babel? Vamos ficar todos juntos, vamos fazer o oposto. A Torre de Babel marcou o início da idolatria, tá? A Torre de Babel, ela marca o início da idolatria. Então, Babel é o nome antigo da Babilônia. E, quando a gente leu aqui em Apocalipse 18:19, a gente leu que quando Babilônia cair, vai acabar o tráfico de pessoas. Então, gente, esse é um problema. Hoje estou falando sobre tráfico de pessoas. Uma matéria atual, tá, gente? Estou falando de uma matéria atual hoje. Se você chegou depois, você assiste a live desde o início. Então, o tráfico de pessoas, ele sempre existiu. A escravidão sempre existiu. Mas como a gente está vendo hoje, está muito pior. A situação está muito pior, sabe? E quem diria que a gente ia chegar no século 21? Quem diria que a gente ia chegar no século 21 tendo que falar sobre isso? Saiu aí nas redes sociais como notícia esse ator de dorama que foi pego pelo tráfico humano, mas que foi resgatado pela polícia. Mas ele conseguiu ser resgatado, graças a Deus, mas tem muitas pessoas que não conseguem ser resgatadas. Pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, a maioria que sai de um lugar para o outro para melhores condições de vida e acabam sendo pegas, né? Hoje está acontecendo muito rápido de pessoas, principalmente mulheres e crianças. É uma coisa séria e está ficando cada vez pior, segundo a ONU, né? Segundo a ONU, isso está ficando cada vez pior. E isso só vai acabar realmente quando a Babilônia cair. Foi o versículo que eu acabei de ler com vocês aqui. Apocalipse 18, versículo 13. Aqui está falando que quando a Babilônia cair, vai acabar o tráfico de corpos e de almas dos homens. Gente, isso é muito sério, esse versículo é muito sério. Muita gente passa por esse versículo e não se atenta para ele. Então, o que está dizendo aqui nesse versículo 13 que a gente acabou de ler? É um sistema econômico. Babilônia é um sistema econômico materialista. Você vê que todos esses produtos que eu citei aqui não são artigos de primeira necessidade, são artigos de luxo. Então, você está vendo aqui que Babilônia, ela é esse sistema, né, que obriga as pessoas a consumirem cada vez mais, a se tornarem cada vez mais materialistas, em que os desejos das pessoas são satisfeitos. Não importa se eu tenho que prejudicar alguém, não importa se eu tenho que mutilar alguém, não importa. Os meus desejos precisam ser satisfeitos. Então, são métodos iníquos para satisfazer desejos. Então, as próprias pessoas aqui, em Apocalipse 18, versículo 13, elas tinham sido transformadas em mercadorias. Esse versículo é muito forte. E eram vendidas como escravos para a Babilônia. Gente, que Babilônia é essa? Babilônia não existe mais. É a Babilônia espiritual, gente. É a Babilônia espiritual. É esse sistema. E isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo, tá? Então, é alarmante, né? Eu trouxe para você uma notícia do dia 17 de janeiro de 2025. Uma notícia que aconteceu agora, né? E eu trouxe também uma matéria do jornal da ONU falando exatamente sobre isso, sobre o tráfico humano, como isso tem aumentado de proporção ao longo do tempo. Então isso se tornou um problema muito sério, né, no mundo inteiro, porque no mundo inteiro tem acontecido essas coisas aqui. Então, o que acontece? Hoje nós precisamos estar atentos, porque olha só, eu estou falando de um versículo de Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro da Revelação, e aqui está bem claro, né,
né, que essas coisas só vão parar de acontecer quando Deus derrubar Babilônia, quando Deus fazer Babilônia cair. É o último sistema a cair nesse mundo, vai ser Babilônia. E o livro de Apocalipse dá 2 capítulos inteiros falando sobre isso, o capítulo 18 e o capítulo 19, e fala da alegria que vai haver no céu quando Babilônia cair. Então, é o tipo de coisa que vem acontecendo e vai piorar ao longo do tempo, até Cristo vir e dar um fim em tudo isso, a esse sistema. Mas eu quero dizer para você que Deus não perdeu o controle. Como eu estou lendo aqui para você, né, Deus já revelou tudo isso. Isso não é novidade para Deus. As coisas que estão acontecendo no mundo são novidades para Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Nosso Deus é o leão da tribo de Judá, é o único capaz de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E esse livro, se você não sabe, é o livro da história. Deus tem a história em suas mãos. Cristo tem a história do mundo em suas mãos. Ele não perdeu o controle de nada. Mas nós, como igreja do Senhor, precisamos estar vigilantes, orando e orando, né? Para que o Senhor abrevie esses dias, para que Cristo venha logo e coloque tudo nos seus devidos lugares. E aí eu vou dar algumas coisas que você pode fazer para se manter afastado desse sistema maligno. Babilônia já tomou conta de todas as esferas da sociedade. Todas, eu estou dizendo todas. É um sistema espiritual maligno que já tomou conta de todos os setores da sociedade. E eu, irmã Alessandra, como eu posso ficar livre desse sistema? Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O próprio Jesus falou isso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então não deixe Babilônia te contaminar. Sai dela, povo meu, como está escrito aqui em Apocalipse. Sai dela, povo meu. Não deixe Babilônia te dominar. Faça como Daniel fez. Ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Tem muito crente já sentando na mesa do rei, entre aspas, do rei da Babilônia. Muita gente sentando na mesa do rei da Babilônia e já se deixou contaminar por esse sistema de coisas. Mas Cristo, ele nos ensinou, né, a buscá-lo, a estar firme na rocha, preso nessa videira verdadeira e não deixar esse sistema te contaminar. Então, o que eu posso fazer para me manter afastado desse sistema maligno, Babilônia? Primeiro, coloque na sua cabeça e no seu coração que as pessoas sempre serão mais importantes do que os produtos. Muita gente hoje está desvalorizando a vida humana. Não entre nesse caminho. As pessoas sempre vão valer mais do que as coisas, tá? Então as pessoas precisam ser mais importantes do que os produtos. Segundo, se afaste do orgulho. Se afaste do orgulho próprio. Cuidado, em toda a programação que você fizer, coloque Deus em primeiro lugar. Em todo plano que você fizer, coloque Deus em primeiro lugar. Em todo plano, objetivo que você tiver, coloque Deus em primeiro lugar. Então, o outro conselho que eu dou para você se manter afastado de Babilônia: lembre-se de que a palavra de Deus e a vontade do Senhor não pode ser comprometida. Nunca comprometa a palavra de Deus por ninguém, por pessoa nenhuma. Nunca comprometa a palavra de Deus. Nunca negocie seus princípios por coisas materiais, por coisas que vão passar. As pessoas precisam sempre ser consideradas superiores aos seus ganhos. Não fique avaliando as pessoas pelo que ela tem, porque quando você faz isso, você está dentro do sistema babilônico também. Avaliar as pessoas pelo que elas possuem, pelo que elas têm. Isso é um sistema babilônico. Fuja disso. Faça o que é direito. Faça o que é justo. Não importa o que venha te custar. Faça o que é direito. Faça o que é justo. Não importe o que venha te custar. Tá? Isso são, eu estou dando aqui dicas para que você não fique dentro desse sistema terrível que se chama sistema babilônico. Dedique-se a atividades que resultem em produtos e serviços dignos. Que você seja uma pessoa digna, que aquilo que você faça seja digno, porque quando você está nesse caminho da dignidade, você está fora do sistema babilônico. E não esqueça, Babilônia vai cair. Capítulo 18, capítulo 19 de Apocalipse fala exatamente isso. Babilônia vai cair.
tudo aquilo que tentou impedir os propósitos de Deus vai ter um fim violento. E os políticos, está dizendo aqui, gente, os políticos, os mercadores que se enriqueceram com esse sistema vão ficar chorando e lamentando. Depois leia com calma Apocalipse 18 e o 19, eles vão se lamentar, porque eles vão perder tudo aquilo que eles conseguiram com esse sistema. Deus vai fazer Babilônia cair, e que ela caia mesmo em nome de Jesus. Então, que você guarde no seu coração essas palavras. Nossas lives agora estão sendo bem curtinhas, ó, 30 minutos certinho de live. Hoje a gente falou sobre o tráfico humano, um tema muito sério. Eu trouxe uma notícia aqui, seríssima. Não, quem chegou agora na live, coloca para assistir desde o início. Foi 30 minutos certinhos aqui. Que essa palavra, ela esclareça a sua vida, o seu coração e a sua mente. E tenha em mente sempre no seu coração que Deus não perdeu o controle de nada. Deus está com o livro da história nas suas mãos. E muito breve Jesus virá. Kelly falou que chegou agora, mas vai rever. Sim, Kelly. Viviane também, que entrou aí, tá bom? Eliane, que Deus continue abençoando vocês, tá bom? E guarde essa palavra no teu coração. E nunca esqueça, a Bíblia é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. Que Deus te abençoe e te guarde.